pessoal, boa tarde. Meu nome é Laís, eu sou acadêmica de primeiro ano do curso de Comércio Exterior da Uningá e eu estou aqui para apresentar para vocês o que seria a política cambial no Brasil, a política cambial brasileira. A primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse cenário seria o que é a política cambial. Então vamos começar. Primeiramente, política cambial significa as regras. Deixa eu até anotar aqui para vocês. São as regras, que guiam uma troca. Regras e convenções que têm por finalidade regir uma troca. A política cambial, ela, realiza essa troca. Daí que vem política de câmbio. O câmbio significa essa troca. Eu acho que quem já estudou economia vai se lembrar que lá no feudalismo a gente tinha a troca de mercadorias. Então, se você queria uma mercadoria, você trocava por outra mercadoria. Hoje, no mundo globalizado, já não funciona mais desse jeito. A política cambial, atualmente, ela é regida pela moeda. Só que, o que pega? Nós temos vários países. E cada país tem a sua maneira de fazer a sua economia, porque cada um tem as suas próprias características. Sendo assim, cada país possui a sua moeda. E é por essa razão que nós temos todo o regimento da política cambial. Porque, temos um país que produz mercadoria e quer exportar. Temos um país que precisa dessa mercadoria. Então, como é que esses países vão fazer essas trocas? Nós precisamos de leis e regulamentações para poder organizar esse processo. Então, por exemplo, a gente tem os produtos da própria China, que vem assim, em grande massa para diversos países. Então, como é que a China negocia a compra desses produtos? Esses produtos são comprados em que moeda? Em dólar, dependendo do produto. Vai ter uma taxa, vai ter um imposto, Como esses produtos vão vir para cá? Como é que vai passar essa troca, do real para o dólar, do dólar para o real? Tudo isso é regido pela política cambial. Então, a gente vai entrar aqui no contexto da política cambial brasileira. A política cambial brasileira, ela, na verdade, ela é um tanto mais prematura e nova comparada a outros países. Na verdade, é uma grande consequência de todo o processo de colonização que vários países sofreram e de toda a abertura comercial que foi feita de maneira corrompida, dizemos assim, pelos colonizadores. Mas é uma grande característica que a maioria dos países colonizados, eles têm essa prematuridade com a política cambial. Mas então, em 2022, o Brasil implementou uma nova lei cambial que representou uma transformação significativa na regulamentação do setor, substituindo mais de 40 normas de espécies desde a década de 1930. Essa modernização não apenas consolidou o arcabouço legal, mas também buscou alinhar o país aos padrões globais, em especial as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. As principais inovações introduzidas pelo novo marco cambial incluem contas em moeda estrangeira,
que pela primeira vez, pessoas físicas e jurídicas passaram a ser autorizadas a manter contas em moeda estrangeira, ampliando as possibilidades de transações e investimentos. Então, o que houve aqui? Né, pela primeira vez, o Brasil ele foi inserido dentro do cenário econômico mundial das importações e exportações. Ele já estava inserido dentro desse cenário antes, né? Ele fazia negociações com outros países, sim, porém de uma maneira mal regulamentada. É isso que a gente tem que tratar. A partir de 2022, ele implementa essa nova lei cambial, que tem, assim, por objetivo, fazer com que as empresas tenham mais acessibilidade ao estrangeiro, como foi citado aqui, agora as empresas, né, não deixando pessoas físicas quanto jurídicas, mas quem mais se aproveita disso mesmo são as empresas, elas podem manter contas em outros países. Então, essas empresas elas já podem negociar em várias moedas diferentes e também ter uma poupança em qualquer moeda, desde que dentro do bloco econômico mundial. Então, aqui já representou uma grande mudança para a nossa própria economia e também como o mundo começou a ver a gente dessa maneira. Daí, os demais benefícios são a redução da burocracia, simplificaram-se os procedimentos para operações de importação e exportação, reduzindo custos e prazos, o que beneficia empresas exportadoras e importadoras. A abertura do mercado para fintechs, foi autorizada a atuação de empresas de tecnologia financeira no mercado de câmbio, sem necessidade de vínculo direto com bancos tradicionais, fomentando a inovação e a concorrência no setor. Essas mudanças visam atrair mais investimentos estrangeiros, facilitar o fluxo de capitais, integrar o Brasil ao mercado financeiro global e reduzir obstáculos para empresas que operam no comércio exterior. O Banco Central, com prudência, regula e implementa as novas diretrizes, garantindo segurança e previsibilidade no mercado cambial. Então, quais foram os benefícios, né? Digamos assim. Primeiramente, a gente tem essa permissão de que as empresas podem manter contas no exterior. E, sendo assim, ter mais acesso à moeda de outros países e poder negociar em várias moedas diferentes. A gente tem essa redução da burocracia, principalmente quando a gente fala nas taxas e também nos impostos sobre os produtos, né, que são exportados. E a gente tem a peça mais importante aqui, que é a tecnologia. Quem já trabalhou com exportação de tecnologia, né, de equipamentos, sabe que dependendo do tipo de tecnologia que você está exportando, né, tentando exportar, ela pode ter uma taxa, um valor, né, de imposto muito alto. Geralmente, né, com aparelhos assim, o imposto ele costuma ser alto. Então, o que aconteceu aqui em 2022 foi a redução, né, dos impostos, das taxas sobre os produtos e dessa burocracia, como eu havia citado, e também uma maior abertura para a exportação dessa tecnologia. E o que isso significa para nós, como brasileiros, dentro do cenário mundial? Porque qualquer lei cambial que afete a economia brasileira dentro do cenário geopolítico econômico afeta como os outros países
olham para os brasileiros, olhem para o Brasil. Então, quanto mais tecnologia o Brasil produzir e exportar, quanto mais tecnologia os outros países conhecerem, saberem que tem origem brasileira, a gente já começa a entrar num tipo de mercado e ter reconhecimento no mercado científico. Não é à toa que o Brasil tem a terceira maior agência aeroespacial do mundo, né? Que vários aviões que circulam aí no mundo inteiro são feitos e fabricados aqui no Brasil. Né? A gente tem o próprio criador do avião movido a álcool aqui, sendo brasileiro. Então, essa lei de 2022, a lei cambial, ela trouxe todos esses novos benefícios. Mas toda lei tem seus benefícios e também tem seus malefícios. Então, o Banco Central, ele fica responsável por regular as ações como assim? Mas não sei o que. É o Banco Central que primeiramente vai avaliar se as empresas estão seguindo com essa lei. Por exemplo, uma lei, né, que você pode manter contas no exterior. Vão avaliar se essas empresas não estão mantendo, bem, às vezes, contas legais, empresas fantasmas em outros países para, né, ter um desvio fiscal, por exemplo, para não pagar impostos aqui no Brasil e tudo mais. Da mesma maneira que abre abertura para novas comercializações, novas oportunidades, um grande desenvolvimento, também, infelizmente, abre abertura para cometer crimes, para cometer desvios fiscais. Então, o Banco Central, ele é responsável por estar fiscalizando as ações dentro desses processos de exportação e importação e tudo que rege esse meio. Antes de continuar no próximo slide, eu preciso explicar que o Brasil, ele tem uma política cambial que a gente chama de flutuante. E o que quer dizer com isso? Ao contrário da política cambial fixa, né, que ela mantém os mesmos valores das taxas de importação e exportação, o Brasil, ele pode estar alterando o valor dessas taxas e desses impostos de acordo com a situação do mercado que ele se encontra. Então, a gente também tem os pontos positivos e os pontos negativos de ter uma política cambial flutuante. Por exemplo, o mercado brasileiro, ele consegue se adaptar às mudanças e também seguir com o cenário geopolítico econômico, porque ele tem esse tipo de política. Então, se alguma coisa acontecer num país vizinho que manda algum produto para cá e que vai afetar o valor de algum produto aqui nos nossos mercados, é possível que o Brasil, o Banco Central, possa agir e alterar o valor da taxação dos impostos. Mas também tem os seus lados negativos, porque essa troca, né, essa constante mudança também pode afetar negativamente o mercado atual, o nosso mercado brasileiro. Então, a gente pode seguir para o próximo tópico, que se chama doença holandesa. A doença holandesa é um fenômeno econômico caracterizado pela valorização excessiva da moeda nacional, em decorrência dos influxos de capital oriundos de setores específicos, como os de recursos naturais. Esse processo causa impactos adversos em outros setores da economia, como o industrial, ao torná-lo menos competitivo globalmente. O termo foi introduzido em 1977 pela revista The Economist, referindo-se ao declínio da indústria manufatureira da Holanda, após a descoberta do gás natural em 1959.
O aumento das receitas desse setor valorizou a moeda holandesa, encarecendo as exportações de outros produtos e impulsionando as importações. Então, o que ocorre aqui com a doença holandesa? Para que seja compreensível de uma melhor forma, a gente tem a valorização da moeda nacional e a desvalorização da moeda nacional. No caso, a doença holandesa se refere a uma extrema valorização da moeda nacional. A valorização da moeda tem seus pontos positivos. Por exemplo, a gente coloca aqui como se o real estivesse supervalorizado. Os cidadãos têm maior poder de compra. Então, por exemplo, com a valorização do real, você tem mais poder de compra. Você pode ir na Argentina comprar as coisas mais barato. Você pode ir para os Estados Unidos comprar as coisas mais barato. Então, a gente, em decorrência disso, acaba comprando mercadorias, o consumo de mercadorias de outros países. Porque o real está valorizado, a gente vai pagar menos por mais, tem todo esse privilégio. Mas o que ocorre então? A gente acaba consumindo mercadorias de outros países e se esquece da nossa própria mercadoria nacional. Então, há uma desvalorização da mercadoria nacional, o que afeta as indústrias. Porque dentro desse cenário, a indústria ela já não consegue competir com os valores que as pessoas vão pagar, obviamente mais barato em outros países, Ela não vai conseguir abaixar tanto o preço a esse ponto, porque ela também tem que priorizar o próprio lucro. E quando ocorre a desvalorização da moeda nacional, a gente tem um cenário diferente, é um cenário oposto. A gente tem um menor poder de compra. Então, por exemplo, se o peso está maior que o real, se o dólar está maior que o real, se o ian está maior que o real, obviamente a gente vai ter que pagar mais caro em mercadorias internacionais. Mercadorias internacionais mais caras. Portanto, a gente acaba consumindo mais as mercadorias nacionais, o que valoriza as empresas. Então, assim, tem que haver um equilíbrio entre o valor da moeda. Ela não pode ser extremamente valorizada, a nossa moeda não pode estar com um valor muito alto no mercado, mas ao mesmo tempo, ela também não pode estar com um valor muito baixo no mercado. Ela tem que alcançar um equilíbrio. Quem faz esse equilíbrio, quem cuida da valorização da moeda é o Banco Central. Aí vocês me perguntam, mas como é que o Banco Central ele pode cuidar, não sei o quê? Através de ações nas taxas de importação e exportação. Entrando de novo naquele detalhe, do Brasil ele ter uma política cambial flutuante. Então, esse processo ele acaba sendo mais fácil por conta desse tipo de política. Então, além disso, além de mexer nas taxas e nos impostos, ele também pode regulamentar novas leis. Diante desse cenário econômico, ele também pode criar novas leis para implementar. No Brasil, a economia é altamente dependente de commodities, como minério de ferro, petróleo e produtos agrícolas. Há risco de sofrer com os efeitos da doença holandesa.
Para evitá-la, é essencial adotar políticas cambiais econômicas que estimulem a diversificação produtiva, além de medidas para proteger a competitividade de outros setores da economia. Então, aqui nesse slide está explicando o que eu já citei no slide anterior, então a gente pode passar para o próximo. A estrutura e os tipos de regimes cambiais. Então, aqui a gente pode ver o regime cambial fixo, regime cambial flutuante e a banda cambial. O regime cambial fixo, ele tem um valor de moeda fixo. Então, a moeda nacional, ela tem um valor fixo em relação a outra moeda. Então, assim, o dólar ou o euro terão um valor fixo e o Banco Central só intervém para manter esse valor. Então, não vai ter grandes mudanças de acordo com os anos, eles não vão se adaptar ao mercado, eles vão manter esse valor de moeda fixa. Então, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. É mais seguro manter um regime cambial fixo, economicamente tem menores riscos, mas não vai haver um acompanhamento do mercado econômico mundial. Então, vai haver situações em que esses países eles não vão conseguir acompanhar economicamente os outros países, competir com outros países dentro do cenário econômico mundial. Já o regime cambial flutuante, o valor da moeda pode ser alterado com influência governamental e do Banco Central, para acompanhar a demanda e o mercado internacional. Esse regime cambial ele foi instituído em 1999 e é extremamente recente se a gente for comparar com outros países. Mas, em suma, é aquilo que eu já tinha explicado. O valor da moeda pode ser alterado seguindo as demandas do mercado. Tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, como todo tipo de regime. E tem a banda cambial, que é um pouco da gestão das duas, né? Ela pode ser alterada, esse valor da moeda, porém, dentro de limites especificados. Ou seja, ela pode ser alterada, mas não pode alterar tanto. Ela tem um limite. Só pode alterar 3%, só pode alterar 2%. Então, esses são os tipos de regimes. Embora siga oficialmente regime de câmbio flutuante, o Brasil adota o chamado câmbio flutuante sujo, em que o Banco Central intervém ocasionalmente para evitar oscilações abruptas ou desordenadas nas taxas de câmbio. Essa abordagem combina a flexibilidade do câmbio flutuante com a proteção contra a volatilidade extrema, contribuindo para a estabilidade econômica e o controle da inflação. O que acontece? Nós somos um tipo de país que é economicamente produtor. Nós temos no nosso país vários tipos de insumos que são utilizados para a produção de mercadorias em outros países. Então, a gente exporta muita coisa. A gente exporta, por exemplo, a soja. E a soja é utilizada em vários produtos, né, em outros países. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que eu havia comentado, com a valorização ou desvalorização da moeda. Porque, de um lado, né, a gente pode ter uma extrema desvalorização
perder o poder de compra, ter aí uma inflação gigantesca, ao mesmo tempo em que a gente pode ter um poder de compra mais valorizado, mas as empresas aqui serem desvalorizadas por não conseguirem vender as suas mercadorias, por não competirem com o valor, né, das mercadorias internacionais. Então, o regime cambial flutuante, né, especificamente esse sujo, é que o Banco Central sempre vai intervir para tentar estabilizar a ordem econômica brasileira de alguma maneira. Eles vão tomar atitudes e ações para que a gente siga de maneira estável. E é disso que a gente vai falar agora, o papel do Banco Central e as políticas macroeconômicas, que são essas atitudes que o Banco Central toma. O Banco Central do Brasil desempenha um papel central na regulação do mercado cambial e na implementação do tripé macroeconômico composto por política monetária, política fiscal e política cambial. Então, a política monetária, ela se trata dos ajustes, né, das taxas e dos impostos para garantir o poder de compra da população. E aqui eu digo poder de compra em vários aspectos, que vão desde o preço da farinha do mercado a comprar um carro popular. Então, essa é a política monetária. Deixa eu mudar aqui. A política fiscal, que a gente tem, inclusive, um grande problema, é a gestão das contas públicas para buscar um equilíbrio econômico, né, entre a geração de empregos e a distribuição de renda. Então, aqui a gente tem o índice de empregabilidade do país, né, como isso pode afetar o cenário econômico, e também a distribuição da renda do país, né. Então, o Brasil, ele gera, né, um faturamento, e como esse faturamento, né, como esse dinheiro, ele vai ser distribuído em todos os cenários, né, que a gente tem, saúde, educação, como é que o governo vai distribuir essa renda. E a política cambial, que é a regulação das exportações. A gente tem que garantir a nossa competitividade dentro do mercado mundial, mas a gente também tem que garantir a nossa estabilidade econômica interna. Então, valorização, desvalorização da moeda. Sempre lembrar disso. Essas políticas interdependentes têm como objetivo promover o crescimento sustentável, controlar a inflação e equilibrar o balanço de pagamentos. O Banco Central também intervém no mercado cambial para conter as oscilações que possam desestabilizar a economia. Então, o Banco Central, ele age principalmente também na nossa própria vida, né, na vida do povo como massa. Porque, né, temos a definição do salário mínimo, o poder de compra e a inflação. Se o salário mínimo não acompanha a inflação, nós temos um menor poder de compra. Agora, se o salário mínimo acompanha a inflação, nós temos um bom poder de compra, né? Assim, nós podemos comprar todos os insumos que precisamos para a nossa subsistência. Quando o salário mínimo está acima da inflação, nós temos um ótimo poder de compra. Ou seja, nós podemos, né, sobreviver, né, comprar aquilo que precisamos para a nossa subsistência e, ao mesmo tempo, muitas vezes, poder ter uma poupança, poder investir, poder ter momentos maiores de lazer. Então, esse é o objetivo principal do Banco Central, poder ter esse equilíbrio econômico. Às vezes ele falha, às vezes ele acerta, e nós seguimos com as demais notícias.
Operações e conceitos do mercado de câmbio. O mercado de câmbio brasileiro é regulamentado pelo Banco Central, como eu já havia citado diversas vezes aqui. Inclui diversas operações. Nós temos a compra e venda de moedas. Aqui a gente trata de moedas estrangeiras, tá? Como o dólar, o real, o peso. Seja por pessoas físicas ou jurídicas, você pode comprar e vender moedas estrangeiras. Temos o hedge cambial. Que é uma proteção do regime cambial flutuante. Muito comum em empresas que operam com comércio exterior. Aqui, né, comprar e vender moedas estrangeiras. E nós também temos a arbitragem cambial. A arbitragem cambial se trata da compra da moeda em um mercado em que, no momento da sua operação, a sua venda pode lucrar de maneira diferente. Isso vai depender da valorização de uma moeda em detrimento da desvalorização da outra, ou o contrário. A gente tem um cenário atual. O dólar, ele é mais alto que o real. Então, para comprar o dólar, a gente vai ter que gastar mais. Se a gente for comprar o dólar em real, a gente vai ter que gastar mais. Mas, se o cenário fosse o oposto, a gente gastaria menos. Então, esses processos, eles são regulamentados pelo Banco Central. Outros processos também são os contratos e termos de SWACs. Tem muitos termos em inglês, porque, na verdade, o regime cambial ele começou a ser regulamentado primeiro na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, tem muitos termos em inglês mesmo. E o que são esses contratos e esses termos? Eles são ferramentas utilizadas pelas empresas e também pelo Banco Central para poder controlar a volatilidade do comércio exterior. Como assim? Então, cria-se, né, um termo, cria-se um contrato para que você possa negociar, né, essas moedas a preços futuros e reduzir os riscos da volatilidade cambial. Então, dessa maneira, as empresas e também o Banco Central conseguem fazer uma melhor gestão dos riscos. Já o mercado cambial brasileiro, ele tem dois segmentos, que seria o primário e o secundário. O primário se trata das operações comerciais e financeiras para exportações. E o secundário, operações financeiras entre instituições financeiramente habilitadas. Então, esses são os dois segmentos do mercado cambial brasileiro e também as operações que o Banco Central regulamenta. Aí, dumping e prática antidumping. Primeiro, o que é dumping, né? Outro termo em inglês aqui. Dumping é uma prática
de vender produtos no mercado externo a preços inferiores de produção ou praticado no mercado interno mesmo. Então, a gente tem o dumping predatório, que elimina a concorrência, porque ele monopoliza o mercado, né? E como é que ele monopoliza esse mercado? Com o preço. O preço ele é tão baixo que outras empresas do mercado não conseguem competir com essa empresa que abaixou o preço. Porque eles não têm o que fazer. Eles não conseguem colocar um preço assim tão baixo. É uma técnica de dumping predatório. A gente também tem o dumping esporádico, que é a venda de estoques excedentes. Então, você tem um estoque pré-definido, por exemplo, de 60 mercadorias. E você pediu 70, vendeu só 60. Então, a gente tem um estoque excedente. Então, há uma diminuição do preço para que esse estoque excedente possa vender. A gente também tem o dumping persistente, que são preços baixos contínuos para manter essa competitividade, o que também pode estar muito atrelado ao dumping predatório, né, que também monopoliza esse mercado. E o dumping reverso, que ao invés deles abaixarem o preço dos produtos, eles encarecem ainda mais o produto no mercado externo. Essas práticas, elas são consideradas desleais, porque elas prejudicam a indústria e reduz a competitividade. Então, a gente não pode ter um monopólio de uma empresa só. Medidas antidumping são regulamentadas pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, e tem como objetivo proteger os mercados internos, garantindo condições justas para os produtores nacionais. Aqui a gente tem a importância do comércio exterior e da política comercial. Então, de tudo que eu falei aqui, por que o comércio exterior e a política comercial cambial, ela é importante, né? Para nós, como cidadãos brasileiros, que muitas vezes nem praticam essas operações do comércio exterior, nem trabalham em empresas de comércio exterior, como é que isso é importante para a gente, como isso nos prejudica, como isso nos afeta? A política comercial brasileira regula o fluxo de bens e serviços com outros países, utilizando instrumentos como as tarifas e subsídios, os acordos bilaterais e as barreiras comerciais. A integração do Brasil ao comércio internacional é estratégica para diversificar a economia, atrair investimentos e aumentar a competitividade. Essas políticas são essenciais para estimular as exportações, protegendo a economia interna e promovendo o desenvolvimento sustentável. Então, como assim? A gente se inserindo no mercado, atraindo grandes investidores e possíveis grandes investimentos, a gente tem um maior faturamento a ser distribuído para as principais causas do nosso país. Então, maiores investimentos na educação, maiores investimentos na saúde, ou seja, um maior investimento de qualidade de vida do cidadão brasileiro, pelo que rege a nossa Constituição, pelo que rege aquilo a que temos acesso. Ao mesmo tempo, e que também controla o nosso poder de compra, como eu já citei aqui, para garantir que nós temos acesso àquilo, para a nossa sobrevivência, mas além disso, além de sobreviver, a gente também tem acesso ao lazer, a poder, por exemplo, poupar dinheiro para emergências, poder comprar um carro, poder viajar. E também para poder controlar a inflação, o preço dos produtos, as nossas mercadorias internacionais, o que a gente exporta de outros países, a diversidade das nossas mercadorias, tudo isso é afetado pela política comercial exterior e pela política cambial. Então, aqui a gente já pode finalizar.
Para quem quiser o conteúdo, é só ler esse QR Code que vocês vão ser redirecionados para um drive com todo o conteúdo exposto, junto com os slides. Agradeço muito pela presença de vocês e até logo.